Agricultura, pecuária, produção agrícola e matriz energética. Começando com a agricultura, a estrutura fundiária do Brasil. Bom, o que é a estrutura fundiária? A estrutura fundiária, ou estrutura agrária, é uma forma, na realidade, a forma como o recurso terra, como a terra, se divide em propriedades, em terras menores que pertencem a outras pessoas, de acordo com o processo histórico desse pedaço de terra que vai ser analisado, e também com as leis da propriedade ditadas pelo Estado. E é importante notar como que é a estrutura fundiária do Brasil. Como que é a estrutura fundiária do Brasil? É caracterizada pela concentração de grandes propriedades rurais nas mãos de um restrito número de proprietários. É a concentração na mão de poucos. A estrutura fundiária brasileira gera problemas no campo, como a violência, a exclusão social, a degradação ambiental e até a baixa produtividade. A questão agrária envolve a necessidade de uma reforma agrária que redistribua as terras e promova o desenvolvimento rural. O Brasil atualmente convive com milhões de trabalhadores sem terra, numa situação em que cerca de 40% da área das grandes propriedades agropecuárias não são aproveitadas para o cultivo, para a criação de animais ou qualquer outra atividade econômica. E por que a concentração da estrutura fundiária brasileira é uma herança do passado colonial? Porque, ao longo da história do Brasil, as terras foram controladas por uma elite e hoje, fazendo uma analogia, também por grandes empresas. A concentração de terras, que condena a tragédia de milhões de pessoas, teve início com a ocupação colonial e se arrastou até os dias atuais. Sua característica principal é a monocultura de exportação, que deu origem e reforçou a propriedade latifundiária. Em 1850, no Brasil, tivemos a aprovação da Lei de Terras, que foi a primeira iniciativa para organizar a propriedade privada no Brasil, e determinou a permissão de venda de terras para estrangeiros. Isso dificultou também o acesso à terra por parte da população indígena, africana e de seus descendentes. E aí tudo isso gerou o quê? Muita desigualdade social. E aí em 1964 a gente teve a aprovação do Estatuto da Terra. O que é isso? Bom, o Estado tinha que garantir o direito ao acesso à terra para quem nela trabalhava, com base na ideia de justiça social e função social da terra. O Estatuto da Terra definiu conceitos importantes, como o imóvel rural, a propriedade familiar, o módulo rural, o minifúndio, o latifúndio. E aí, em 1970, a gente teve a criação do INCRA. O que é isso? Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Qual era o objetivo do INCRA? Fazer a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional, criado em 1970. A gente também teve a importância da Constituição de 1988. Por quê? Porque essa Constituição fez avançar as questões agrárias, principalmente referentes ao meio ambiente. Então, ficou estabelecido que a União tem que regular os direitos agrários, inclusive a desapropriação, e também definiu-se a conceitualização da função social da terra. Então, estabeleceu-se condições de cumprimento legal para quem habita nessa determinada terra ou para quem trabalha nela. É importante dizer que a reforma agrária não é apenas um processo de distribuição de terras. O seu sucesso depende de apoio técnico, financeiro, para os pequenos proprietários que são beneficiados pela reforma. Os trabalhadores assentados precisam de ferramentas, sementes e dinheiro para instalar edificações necessárias a uma pequena propriedade e de uma pequena residência. Assentamentos muito distantes do centro de comercialização dependem de sistemas de transporte e armazenagem para serem viáveis. Os pequenos agricultores precisam de um sistema especial de crédito agrícola que permita investimentos na propriedade, na produção e de assessoria técnica. Por quê? Porque tudo isso é essencial para acessar a propriedade e para que esse acesso esteja vinculado ao progresso social. Portanto, o custo dessa reforma agrária não está restrito ao pagamento das terras desapropriadas a serem transferidas ao trabalhador sem terra. A reforma agrária depende de um sistema de apoio ao pequeno proprietário para que, com o tempo, ele possa caminhar com as suas próprias pernas. O número de imóveis diminui, isso é um ponto importante também, o número de imóveis diminui ao passo que a área do estabelecimento aumenta. Por outro lado, os menores estabelecimentos predominam em área, mas são mais numerosos. Isso mostra que existem muitos com pouca terra e poucos com muita terra, evidenciando a concentração fundiária no Brasil. Os conflitos de terra no Brasil se concentram em regiões onde a fronteira agrícola e mineral está avançando. Aonde que ocorre esse avanço da fronteira agrícola? No Norte, Nordeste, no Arco do Desmatamento e o Mato Piba. O que é o Mato Piba? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E o Arco do Desmatamento? O Arco do Desmatamento é do oeste do Maranhão até o Acre. Produção agrícola brasileira. Bom, é evidente que essa produção está crescendo cada vez mais, e o crescimento dessa produção é impulsionado, em primeiro lugar, pelo aumento da área plantada. No entanto, os dados históricos mostram que o incremento foi muito maior do que o aumento da área cultivada, o que revela uma expansão da capacidade produtiva do país. Então, a gente aumenta a produtividade de cultura. O que seria essa cultura? A quantidade de grãos produzidos em uma determinada área. Então, o que a gente depreende? O que a gente conclui? Que o aumento da produção agrícola brasileira é resultado de práticas de manejo sustentáveis, políticas agrícolas eficazes e uma combinação de inovações tecnológicas, além de investimento em pesquisa e tecnologia. Tá, e quais são
Óbvio, em linhas gerais, a agricultura brasileira se estabelece entre as 5 grandes regiões da maneira seguinte. Região Norte tem vivenciado a expansão mais recente da fronteira agrícola, com cada vez mais áreas plantadas com commodities agrícolas, como, por exemplo, a soja, e é uma grande produtora de mandioca, milho, açaí, cacau, banana e fibra. Isso no norte. No nordeste, a gente tem áreas da região agrícola do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E o que é produzido nessas regiões? Soja, milho, algodão. Também tem cultivo de cana, de cacau, de fruta. No centro-oeste, a gente tem o quê? Agronegócio. E aí, no centro-oeste, merece destaque a produção de commodities agrícolas, principalmente o soja, milho, também algodão, arroz e cana-de-açúcar. Na região sul, nós temos uma importante região produtora de arroz, soja, milho e fumo. Também, 90% da produção de trigo do Brasil está no sul. Por quê? Porque lá é um clima ameno e frio, né? E o trigo se dá em climas amenos e frios. Na região sudeste, temos o cafezinho, então é a produção de café. Também se destaca cana, soja, tomate, laranja e milho. A gente tem diversidade é uma palavra muito forte, mas temos tipos de agricultura no Brasil. Tem a agricultura moderna, que é praticada mediante o uso intensivo de maquinários e tecnologia. Tem a agricultura tradicional, que é sem esse uso intensivo de tecnologia, moderna ou maquinário. Tem a agricultura familiar, que é a principal modalidade de agricultura praticada no Brasil. E como acontece essa agricultura familiar? Caracterizada pelo emprego de mão de obra de pessoas de uma mesma família, além da gestão da propriedade ser feita por esse núcleo familiar. Segundo o IBGE, viu, são dados do IBGE, 73% do pessoal ocupado no campo brasileiro tem algum laço de parentesco com o proprietário de terras e produtor rural. É praticada em pequenas propriedades, agricultura familiar, com grande diversidade de cultivos. Ela abastece o mercado interno com os alimentos mais consumidos pelo brasileiro, como, por exemplo, arroz, feijão, né, o básico que funciona, mandioca, café, hortaliças e outros. Além da agricultura familiar, da moderna e da tradicional, tem a empresarial, que, como o próprio nome diz, serve para comercialização de produtos, em especial para o mercado externo, e a orgânica, que tem crescido também nos últimos anos. Ela é caracterizada pelo manejo sustentável do solo e pela não utilização de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos e outros insumos que podem trazer muitos prejuízos para o meio ambiente e para o organismo humano. E quais são os principais produtos, então, se a gente destacou região por região? Os principais produtos são soja, milho, açúcar, que na real é a cana-de-açúcar, o feijão e o arroz. Isso são dados do Imaflora. O que é o Imaflora? É importante saber. É o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Então, o setor agrário é um segmento importante da balança comercial brasileira. O Brasil está entre os maiores exportadores de produtos agropecuários do mundo. O que a gente vende, né? O que a gente exporta? Soja, café, açúcar, suco de laranja, etanol, carne bovina e de frango. E qual é o principal destino da nossa venda? Quem é que compra muito do Brasil? A China, União Europeia, Japão, Indonésia, Vietnã, Argentina, Coreia do Sul, Tailândia e o México. O que a gente vende tanto para a China? Soja em grãos, carne bovina in natura, milho, celulose, açúcar de cana. E para a União Europeia, o que a gente vende? Soja, suco de laranja, café, celulose, fumo, farelo de soja. E para os Estados Unidos, o que a gente vende? Suco de laranja, café, carne bovina in natura, celulose e açúcar de cana em bruto. As pesquisas de melhoramento genético, elas incrementaram a produção de diferentes culturas no país, como o arroz, o feijão, o trigo e a soja. A criação de novas cultivares, a produção de mudas livres de vírus, ajuste de adubação e irrigação, a tropicalização de cultivares e o controle integrado de pragas e doenças foram essenciais para estabilizar os sistemas de produção e a oferta de frutas de clima temperado, como, por exemplo, a maçã, o pêssego, o morango, uvas, e tropicais também, fazendo do Brasil o terceiro maior produtor mundial de frutas depois da China e da Índia. A manga foi o fruto brasileiro mais exportado em 2020. A laranja está entre as frutas mais preferidas no planeta. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de suco simples de laranja e concentrado congelado, que dá à laranja o maior valor de produção no agronegócio de fruticultura do Brasil. As regiões com maior aptidão e os riscos climáticos na produção de cítrica no cinturão agrícola abrangem os estados de São Paulo, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Vale do Rio São Francisco é o polo da fruticultura irrigada, muito importante, Vale do Rio São Francisco, com destaque para Petrolina e Juazeiro. Uva, manga, banana, goiaba e acerola. E o algodão e o cacau? Bom, a produção de algodão em caroço aumentou muito, em mais de 200% nos últimos 20 anos. China, Índia e Estados Unidos são os maiores produtores, sendo o Brasil o quarto maior produtor de algodão. E o cacau? O cacau tem uma historinha. Por quê? Porque na Bahia se produzia muito cacau. Mas em um momento veio um fungo chamado vassoura de bruxa, que afetou muito a plantação de cacau na Bahia, e atualmente Bahia é o segundo maior estado produtor em nível nacional. Se não fosse por essa questão do fungo, seria o primeiro, mas é o segundo. O maior produtor nacional, né, em primeirão, é o Pará, com mais da metade da produção nacional de cacau.
Na Bahia, o cacau é cultivado em propriedade de grande porte, no modelo plantation. E no Pará, é tratado por pequenos produtores em sistemas agroflorestais. Então, 90% é colhido pela agricultura familiar. E o cacau orgânico tem sido o objetivo de muitos produtores da região que buscam conquistar o mercado europeu e os demais consumidores que procuram uma forma alternativa, orgânica e sustentável de se alimentar. Pecuária. Bom, pecuária é a atividade produtiva de criação de animais que tem como propósito a produção de alimentos como carnes, ovos e leites, ou de matérias-primas, a exemplo de peles, couros e lãs destinadas à confecção de outros artigos. A pecuária pode ser de corte, leiteira ou de lã e praticada nas modalidades extensiva ou intensiva. Não obstante, ela possua grande importância para a economia e para a subsistência. Pode causar, sim, alguns problemas ambientais, como o desmatamento, a compactação dos solos e a emissão de gases poluentes na atmosfera. A pecuária extensiva, ou no sistema extensivo de criação, é o seguinte, envolve grandes propriedades e o gado é criado solto no pasto. Qual a vantagem disso? É porque tem menor custo. Você não precisa investir tanto, porque você não vai cuidar efetivamente daquele gado de uma maneira eficaz, e também você não vai precisar pagar um cara especializado para fazer todos os cuidados necessários com aquele gado. Então, você vai ter menor investimento e menor custo com mão de obra qualificada. Qual que é a desvantagem disso? É que você vai ter dificuldade em controlar o desenvolvimento dos animais, você vai precisar de espaços amplos, e esses espaços amplos geram desmatamento e intensificam os problemas ambientais. Por isso que tem desvantagem. E o intensivo é quase que totalmente o oposto do extensivo, porque diferente do extensivo, no intensivo, os animais são criados em confinamento, com condições adaptadas, tem uma alimentação balanceada e enriquecida, tem cuidado veterinário e tem uma preocupação com a qualidade do produto final. Nessa modalidade, o emprego intensivo de tecnologia e de mão de obra, assim como a demanda de um alto grau de investimentos, confere alta produtividade. Então, qual que é a vantagem do intensivo? Melhor seleção do gado, maior controle desse gado e melhor nutrição dos rebanhos. E qual a desvantagem desse sistema? É que você vai ter que investir muito em tecnologia, vai envolver muita grana, vai ter que pagar muito bem a mão de obra qualificada. Porque, afinal, o cara é qualificado para isso. Então, você vai ter que ter um investimento muito grande. A criação de animais para alimentação e a obtenção de peles está presente na história da humanidade há muito tempo atrás. E é importante para quê? Para a subsistência dos seres humanos. No decorrer do tempo, a relevância dessa atividade deixou de estar atrelada ou associada apenas à sobrevivência e se tornou econômica. Afinal, a gente vive num mundo capitalista, né? E aí, essa pecuária passou a representar uma fonte de receitas para economias locais e nacionais e gerando, assim, né, muitos empregos direto ou indiretamente. Os produtos derivados da pecuária, como as carnes, os leites e as peles e os couros, têm uma posição de destaque na cesta de exportação de muitos países, como Brasil, Austrália, Argentina, Estados Unidos e Índia. Além do mercado externo, a atividade pecuária é responsável pelo abastecimento dos mercados internos, com alimentos e matérias-primas que vão ser utilizadas para produzir outros gêneros alimentícios, calçados e até vestuário. O crescimento dos bovinos esteve associado ao processo de retenção de fêmeas para reprodução. No que tange bovinos, a China é o principal mercado de exportação. Mato Grosso tem o maior rebanho do estado. E quais os destaques municipais? Para São Félix do Xingu, no Pará, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E a produção leiteira? Bom, se concentra no Sul como líder da produção de leite. No Nordeste teve um aumento da produção e em Minas Gerais teve maior produção estadual de leite de vaca. E galináceo e galinha? Bom, a maior demanda externa por carne de frango devido aos caos de influência aviária e aos efeitos de guerra na Ucrânia impulsionaram os abates e levaram um recorde nas exportações brasileiras da proteína em 2022. Todas as grandes regiões apresentaram aumento em seu efetivo de galináceos. Então tem a região sul, Paraná, né, São Paulo, Minas, enfim. E para caprinos e bovinos? Estados do Nordeste se destacam na criação de caprinos e ovinos. A liderança está onde? Na Bahia, principalmente em Pernambuco. Rio Grande do Sul tem 95% da lã nacional. No Nordeste também se destaca na Bahia, no Pernambuco, no Piauí, caprino e ovino. E os suínos? O crescimento no número de suínos é impulsionado pelas exportações de carne suína. Quem que consome muito os porcos do Brasil? A China. A China é o principal destino de exportações de suínos. As 3 principais unidades da federação nesse efetivo são as que compõem a região sul, sendo que Santa Catarina lidera o efetivo nacional. E os bubalinos? Bom, em 1950 também tem uma historinha para os bubalinos, tá? Em 1950 teve uma introdução do gado bovino na ilha de Marajó, no Pará. E aí isso permitia que o animal ficasse livre, sem a ordenha. Os búfalos predominam na Ilha do Marajó, o maior rebanho do Brasil. Em São Paulo, a criação de búfalos se destaca no Vale do Ribeira, Jacupiranga, Registro e Miracatu. Por fim, vamos falar de matriz energética brasileira. Bom, o que é energia? Energia é a capacidade que um corpo tem de produzir ou desenvolver uma força. Matriz energética é o conjunto de fontes de energia que eu tenho para fazer alguma coisa. Que coisa? Pode ser mexer um carro, pode ser preparar uma comida. E a matriz elétrica é o conjunto de fontes que eu tenho disponível para gerar a energia elétrica.
Ela faz parte da matriz energética. Quais são as fontes não renováveis? O que são, na realidade, né? Fontes não renováveis são aquelas que não se renovam. Então, elas têm um fim, têm um prazo limite, elas se esgotam, são esgotáveis. Por exemplo, petróleo, carvão mineral, gás natural e nuclear. E as fontes renováveis, elas não se esgotam, elas são inesgotáveis, não são finitas, elas não acabam, não se esgotam. Então, a gente tem a hídrica, a solar, a eólica, a biomassa, a oceânica, a geotérmica e o hidrogênio. As fontes renováveis são limpas. Por quê? Porque elas emitem menos os gases do efeito estufa, os GEs, né? Matriz energética, principalmente, é composta por fontes não renováveis, carvão, petróleo e gás natural. A matriz energética do Brasil é muito diferente da mundial. Por quê? Por conta do uso de mais fontes renováveis que no resto do mundo. Somando lenha e carvão vegetal, hidráulica, derivados de cana, eólica e solar e outras renováveis, as nossas renováveis, né, as renováveis do Brasil, totalizam 47%, que é quase metade da matriz energética. A matriz energética brasileira é mais renovável do que a mundial. E assim, tem tido reduções nas matrizes renováveis. Por quê? Por conta da queda na oferta de energia hidráulica causada pela crise hídrica. E a matriz elétrica? Bom, a matriz elétrica é baseada em combustíveis fósseis, como, por exemplo, carvão, óleo e gás natural em termoelétricas. Com relação à capacidade instalada, quem que se destaca? O Sudeste, porque o Sudeste tem maior potencial de capacidade instalada, onde também se encontra a maior produção hidrelétrica, que representa também a principal fonte brasileira. Opa. Onde a gente está? Tá, estamos aqui. Isso, agora vamos falar de petróleo. Petróleo, o que é o petróleo? É o combustível fóssil não renovável, ele é uma fonte não renovável. E onde que eu encontro o petróleo? Em reserva de hidrocarboneto. Por quê? Porque nessas reservas de hidrocarboneto, peraí, né, tem uma especificidade. Em reservas de hidrocarboneto que tiveram ali uma deposição ou decomposição de matéria orgânica por milhares de anos, milhões de anos, né? Então, o petróleo é não renovável, é encontrado em reserva de hidrocarboneto que teve decomposição de matéria orgânica por vários anos, e é um combustível fóssil, então. É importante mencionar o pré-sal, né? O que é o pré-sal? É uma camada rochosa em área ultraprofunda, que fica abaixo do leito do mar, depois de uma camada de sal. A camada se estende por uma faixa de 800 quilômetros, que vai do litoral de Santa Catarina até o Espírito Santo. As reservas provadas são aquelas que se estimam recuperar comercialmente de reservatórios descobertos e avaliados com elevado grau de certeza. Já as reservas totais representam a soma das reservas provadas, prováveis e possíveis. Quais são os estados com maior volume de reserva de petróleo provada? Rio de Janeiro, São Paulo, e Espírito Santo. As reservas em terra, isso é importante, que são as onshore, não ultrapassam 4%. Destaque para o estado do Rio Grande do Norte, que abriga 1/3 das reservas. Onshore, então, é em terra. Os estados da Bahia e Sergipe são os que abrigam as principais reservas onshore, em terra. Rio de Janeiro manteve a liderança da produção do país. E o Espírito Santo, o terceiro maior produtor. E Rio de Janeiro é líder de produção do país. E São Paulo é o segundo maior produtor. Então, o Espírito Santo, terceiro maior produtor, São Paulo, segundo maior produtor de petróleo, e Rio de Janeiro lidera a produção de petróleo no país. Quem faz refino de petróleo? Petrobras e a Replan, em São Paulo. Em que regiões predominantemente? Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, São Paulo e Amazonas. E o comércio exterior, na verdade, né? Entre 2019 e 2023, as exportações de petróleo no Brasil cresceram demais. Em relação às importações, a Arábia Saudita e Estados Unidos responderam por 55% de todo o óleo importado pelo Brasil. Então, nós brasileiros, compramos petróleo de quem? Da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. E sobre o gás natural? O gás natural é um combustível fóssil que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos no subsolo. Ele resulta da degradação da matéria orgânica, fósseis de animais e plantas pré-históricas sendo retirado da terra por meio de perfurações. Ele emite baixa quantidade de GE, que é o gás do efeito estufa, e apresenta um menor custo para consumo. Ele é usado para combustível, gás domiciliar, matéria-prima, redutor siderúrgico e termoelétrica. O Rio de Janeiro lidera na produção de gás natural, assim como em petróleo.